Em 2015 eu escrevi um livro sobre a trajetória, como que é escrever um texto dramático, o beabá do texto dramático, numa primeira parte, e na segunda parte um relato de peças que eu fiz durante os quase 15 anos que eu tive no Gens, que era uma por ano. E lancei esse livro, e a Lília resolveu fazer a apresentação, e que foi muito bem escrito, por sinal. E eu adorei, porque foi uma maneira dela começar a se aproximar de novo da Blackout e começar a andar comigo de novo. Quando foi o Juiz de Paz, ali no Sesc, eu pensei, eu tenho que fazer, em 2016, eu tenho que fazer um espetáculo. Mas eu queria muito, porque eu tinha feito Quem Casa Quer Casa, do Martins Pena, que é um texto totalmente diferente, ele é feito na cidade, mas ele é sátira também. Os textos de comédia do Martins Pena são sátiras. Eles pegam os costumes das pessoas na sociedade. E ele satirizava isso. Mas ele satirizava os desmandos do governo. Entende? A corrupção. Era isso que ele queria colocar ali. E quando tu lê O Juiz de Paz, a comédia parece ser uma comédia simples, e quando tu vai te aprofundar no que existe de verdade na situação política daquela época, tá? Do que ele coloca no universo da peça, cada frase ele denuncia uma coisa. Então, toda frase dele tem alguma coisa muito importante. É uma comédia? É. É uma sátira? Sim. É triste? É, mas por que eu quis fazer esse texto e começou lá no Sesc? Porque já vai para 200 anos que esse texto foi escrito, o Brasil continua o mesmo. O Brasil continua, claro, o Brasil mudou, mas com essas mazelas, escravidão, não tem mais escravidão, tá? Mas tu pode me dizer que terminou? Que terminou o racismo no Brasil? Não. Corrupção nunca teve como agora, eu acho, né? Aí mais o deslumbramento. Se tu foge daqui e vai para um outro país, tu olha para uma pessoa, tu não sabe se ela é rica, se ela é pobre, porque ela se veste tudo meio parecido. Agora, no Brasil, não. No Brasil, tu sabe, porque tu olha assim e está estampado na pessoa o poder que ela tem. E isso ele denunciava, e ele escreveu esse texto quando ele tinha 23 anos. É por isso que é mais legal. Eu admiro esse cara, porque esse cara foi o primeiro comediógrafo do Brasil. Ele foi o primeiro. Com o Sesc, eu pensei, não tem, voltando agora para essa coisa de como tu pega um texto que tem 20 e poucas cenas e transforma numa coisa que dê para fazer em 20 minutos. Aí o que eu fiz? Eu peguei e pensei, eu vou ter que ter uma trilha. Aí eu comecei a estudar qual a música da época. E descobri a primeira gravação da época. Sou músico, compositor e arranjador. Eu componho trilhas basicamente para o teatro. Já fiz alguma coisa para cinema também. Jingles também, jingles publicitários, e tenho uma extensa carreira como instrumentista, né? Tocando em vários grupos e acompanhando vários artistas. Bom, o processo de criação foi... primeiro, eu recebi o convite da Joana, né? E a Joana, eu trabalho com a Joana há muito tempo. A gente tem né? A gente se conhece há muito tempo, e eu já trabalhei muito tempo com a Joana, né?
E a Joana me convidou, e até no princípio, ela até me convidou para fazer parte do elenco, né? Mas eu achei melhor não, eu achei melhor para o mundo da arte eu não fazer isso, eu ficar só na música, que seria melhor, né? Mas até então, assim, eu fui a ensaios, o processo inicial, né, do Juiz, eu participei desse processo. E, na verdade, assim, como eu estou acostumado a trabalhar com a Joana ela já tem algumas ideias, assim, então ela vem e te passa isso, né, o que ela gostaria, como ela imaginou, né, e daí, a partir disso, claro, e do texto e da própria preparação de atores, né, e eu participei disso, então tu vai tendo a inspiração para fazer a trilha, assim. Tem algumas coisas, por exemplo, que tem uma parte da trilha que é uma ópera, né? Ali foi sugestão da Joana, que eu achei muito legal, assim, a gente usar, e foi feita uma ópera, né, que os atores cantam, né? E eu gosto de trabalhar assim no processo, assim, de variar bastante a trilha, né? Claro que ela tem a coisa específica para a época do texto, né, de acompanhar o texto, mas também coisas fora, como é o caso da ópera, assim, que não teoricamente ela não tem a ver com o contexto da peça, mas ali ela ficou muito legal. E é legal, eu acho, que trabalhar assim com as coisas diferenciais, assim, né? Amor, que foi, moleque? É aqui, ó. Ô, mulher, para de gritar. O preso fugiu. Que dizes, mulher? O preso fugiu. Bem melhor assim. Mas ele não fugiu só. Levou nossa amiga. Malditas guerras do Rio Grande. Aninha! Minha senhora da maior veneração. Um cara chamado Xisto Bahia escreveu Isso é Bom. E foi a primeira canção que foi feita, disco no caso, que foi para gramofone, né? Que eles chamam, que foi essa Isso é Bom. Né? O Isso é Bom, ele é um lundu. E o lundu é uma dança, todos esses, o lundu, machixe, batuque, todos esses tipos de ritmos, eles foram trazidos pelos escravos. Né? E o lundu era considerado uma dança lasciva, uma dança imoral. Por quê? Vamos supor, se a mulher estava dançando aqui o lundu, ela ia e dava uma umbigada no cara que ela escolhia, o cara ia para o meio dançar. Essa umbigada tinha uma conotação sexual. E essa umbigada está no tribunal do juiz de paz. Martins Pena colocou ela no tribunal, uma mulher se queixando que um cara deu uma umbigada nela. Então, eu comecei com o lundu e peguei 3 cenas e o resto foi uma narração que foi contando a história. E aí as 3 cenas, que é o tribunal, a Aninha, que é a menina, e mais uma outra cena que eu não me lembro, eu peguei e fiz essas 3 cenas. Peguei os atores que eu achava que desempenhavam legal lá, que tinham coragem de fazer, e nós fizemos no Sesc. Mas eu nunca perdi a vontade de montar esse texto depois que eu li. No Sesc, então, foi assim. Nós fizemos essa brincadeira, que eu chamo, mas uma brincadeira que me deu muito trabalho, porque eu tive que pesquisar
Eu tive que pesquisar bastante, porque não é porque eu vou fazer uma coisa ali de 15, 20 minutos, aí mais é que eu tenho que ter preocupação. E gostei bastante, eles mesmos fizeram suas roupas, com algumas referências e tal. Foi uma coisa bem que germinou ali. Mas eu precisava de alguma coisa a mais que pegasse para mim ter certeza se era aquilo que eu queria, para depois falar com a Lília. Todos os soldados que não são casados têm que lutar a favor da corte contra o Rio Grande do Sul, contra os farroupilhas. Esse era o gancho que eu precisava. Ele estava falando de nós, daqui do Sul. Aí me deu muita vontade quando eu descobri isso. Aí eu fui falar com a Lília. E a Lília ponderou algumas coisas e tal, mas aceitou. Aí a gente foi para os atores. Aí nós pegamos atores que a gente já tinha trabalhado, outros e tal, e fomos fazendo oficina, e fomos indo, né? Nós começamos, e estava tudo meio que formado na nossa cabeça, e isso era julho de 2017. Quando foi julho de 2017, 4 atores saíram do grupo. E um era o juiz, que fazia o juiz. Nós começamos a pensar, como é que nós não vamos perder isso? Nós não podemos perder isso, não podemos perder toda essa pesquisa que a gente estava a caminho. Pegamos um cara de Porto Alegre, Zé Derli, para fazer o juiz, e o Israel fazia, o Manuel João continuou fazendo. Aí entrou mais o Westhoiser para fazer o escrivão, e foi entrando gente, e alguns ficaram, e foi formando um grupo novo, que é o grupo que estreou, o Juiz de Paz. E aí foi criando dentro de nós um desejo, que não existe na comédia, de punir o juiz pelos erros dele, mas o juiz não tem consciência, é uma comédia. Nós fomos transformando tanto aquilo dentro de nós e indo para cenas que daqui um pouco não era mais o Juiz de Paz. E aí nós resolvemos mudar de nome, transformando a peça numa coisa que eu acho que era, sei lá, parecia ser uma coisa meio teatro fantástico. Nós, então, começamos a montar o Juiz de Paz, começamos a fazer as oficinas, né? O pessoal veio no início de 2017, mas, de repente, muita gente começou a sair, porque tinham outros compromissos, também a gente não podia manter o grupo, né? Então, nós fizemos nova seleção e começamos tudo de novo. Então, logo em seguida, então, surgiu esse Fundo Municipal de Cultura. Nós fizemos um projeto e fomos participar, que aí seria tudo como antes no Quartel de Abrantes. Nós mudamos, porque nós acrescentamos cenas, e nós achamos assim que o Martins Pena, ele é atual, embora seja antigo, que todos os problemas da época, que ele viveu naquela época, nós vivemos hoje. Então, por isso que nós mudamos esse nome. Mudamos para tudo como antes do Quartel de Abrantes, que continua a mesma coisa. Então, assim, os figurinos, nós tínhamos figurinos que foram customizados. Claro que houve uma pesquisa em cima dos figurinos. A partir dessa pesquisa, houve uma oficina disparadora que foi dada pela Carol. E o Israel, em cima de tudo isso, ele terminou de criar os figurinos. Nós, assim, levamos muito tempo para chegar no cenário. Nós queríamos um cenário que fosse de fácil montagem, que tu pudesse levar para qualquer lugar, né? Então, a gente levou bastante tempo, procuramos adaptar para que se pudesse fazer a peça, né? E usar os dois momentos no cenário, que seria a parte do juiz e a parte dos roceiros, né? Um contradizendo o outro, em dois pontos estratégicos na plateia.
Então, isso aí se construiu, mais ou menos nós desenhamos, nós falamos o que queríamos, e quem construiu para nós parte do cenário foi o Israel. Né? A gente disse mais ou menos como queria, que era onde a cadeira que o juiz sentava, que deveria colocar uma bandeira, sabe? Então, a gente fez um cenário e atrás nós tínhamos a outra parte que dividia os dois lados, que seria o rural, os roceiros e o juiz, com painéis, né, que foram pintados pelo Max, que é um artista plástico. Então, nós queríamos mostrar assim, ó, alguma coisa do lundu, da dança dos escravos, numa parte, e a outra, as moedas que a coroa recebia através dos trabalhos escravos e através até dos roceiros, os lavradores que mantinham essa corte, né? Então, aí já fala um pouco da exploração, né? Tem também o desenho do café, que também era uma riqueza na época, né? Então, é mais ou menos assim que o cenário foi concebido. Tudo que se começa a pesquisar, no início, tu tem uma visão, né? Aí tu vai estudando, tu vai pesquisando, e tu vai te transformando e vai vendo outros pontos. Então, no início, eu acho que a gente queria colocar uma culpa, eu acho que era até psicológico, no juiz, porque ele usava propina, não em dinheiro, mas em outros produtos, né? Ele explorava. Então, a gente quis assustar ele. Então, nós colocamos uma cena primeiro dos bichos, que era o cachorro, a galinha e o porco, que ele dormia, ele comia ovo, dormia, né? E sonhava, e meio assim tinha um pesadelo com esses bichos. Né? Eles vinham assustar ele se acordava assustado, para colocar um pouco de culpa. Essa foi uma das cenas que a gente colocou que não existia. E que depois até se viu que o Martins Pena nem usava o lado psicológico, ele não se aprofundava. Né? Mas eu acho que a gente queria, sei lá, o porquê no início fazer isso. Né? Eu entendi, o que a gente entende é por isso, a gente queria culpar o juiz. Aí teve uma segunda cena que a gente coloca, que não existe, que é o bêbado que entra o bêbado que aparece em cena, que também não tinha, um personagem que não tinha, que ele vai ao tribunal pedir ajuda para o juiz por causa de umas terras, etc. Então a gente cria esse bêbado. No momento que a Aninha foge e que eles descobrem que ela não está em casa, então a encenação deles é através dessa ópera cantando, né? Que eu acho que fica muito bonito, eu gosto. Eu acho até que poderia ser uma licença poética na peça. Não existe isso, a gente colocou e conserva até hoje. No final também nós mudamos alguma coisa. Como tem a bandeira, tem a cadeira do juiz, no momento que vai terminando a peça, que as pessoas vão congelando, o juiz pega essa bandeira, fica de pé em cima da cadeira dele, né? E nós usamos até o Carlos Gomes com o Guarani, né, para chamar alguma coisa de nacionalidade, para buscar isso aí nesse momento. Então, eu comecei muito novo no teatro aqui em Gravataí, né, com oficinas estudantis. E me profissionalizei no ano de 2000 com a Joana. Né, a gente começou a fazer teatro profissional fazendo piquenique no Fronte, né, isso em 2000. A gente ganhou um projeto de incentivo, né, da cidade, que era o PRIC, e a partir dali só foi, né? Nunca mais parei. A minha história se resume aos projetos com a Joana, né? Muito mais, né? Os projetos com a Joana, e os nossos projetos particulares, que a companhia sou eu e minha esposa, né? Mariana Francischi. Eu sempre fiz teatro sempre pensando em aprender, né? A gente nunca está pronto. Como ator, a gente nunca pode dizer que está pronto, né? Então, cada processo, cada montagem, a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, tanto para o personagem, né, para fazer um personagem, quanto para a produção em si, né? Então, eu aprendi muito a parte de produção também com a Joana.
né? De ser mais metódico no que quer para uma produção e tal. Não tanto quanto ela, né? Mas ser um pouco metódico. E é isso, assim, ser um aprendiz, né? As montagens com a Joana eu aprendi muito no que sempre buscando ouvir e ver o que ela queria, e com os outros diretores de outras companhias eu sempre fui maleável, digamos assim, eu sempre busquei essa maleabilidade, né? Ser uma pessoa disponível para o trabalho, né? E aí, toda essa bagagem, que eu digo que é um leque de possibilidades que a gente vai guardando essas cartas, né, na manga de possibilidades, né, durante essa vida de teatro, tudo isso ajudou bastante para criar os personagens para essa montagem, né, para essas 3 montagens da mesma peça. E cada montagem teve sua peculiaridade. Foi bem interessante, assim. Na primeira, acho que foi na primeira, eu tive que fazer 3 personagens na mesma peça, né? E foi bem legal, assim, daí tu buscar esse personagem eu posso pegar essa possibilidade aqui de um personagem que eu fiz tal, em uma vez, sabe? E aí tu colocar cada nuance para cada personagem. E é bem legal. É isso, assim, é o aprendizado. O aprendizado é a alma do teatro. Aí surgiu, assim, depois de muito tempo, para mim, voltou o Martins Pena com o projeto da Joana, né? Eu tinha simplesmente me desligado do mundo de autores, né? De ler outros autores e tal. A gente ficou, com a companhia, a gente ficou muito autoral, né? Tanto que Os Mochileiros, ele é autoral, né? Então a gente mergulhou de cabeça nesse mundo autoral, de fazer coisas, né, contações de histórias, né, tirando dos Mochileiros, contações de história, fazer tudo através do nosso talento, digamos assim, né? Criar, escrever, compor. E aí surgiu de novo, que agora eu não me lembro de data, que eu sou péssimo para datas, surgiu o projeto da Joana, né, de fazer o Martins Pena, que ela já estava fazendo com uma maturidade ativa, né, aqui do Sesc. E eu aceitei na hora, porque trabalhar com a Joana sempre foi muito, muito gostoso, assim, né, pela Lília também. Nesses 20 anos, as duas, né, a Joana e a Lília, sempre foram as nossas mães dentro do mundo artístico, assim. Eu sempre tive essa oportunidade de trabalhar com pessoas que já têm uma carreira muito, digamos, consagrada dentro do teatro, e outros que estão recém começando, né? Porque nas montagens aqui de Gravataí sempre teve esse caráter do amador misturar com o profissional, sabe? Sempre tem vamos chamar esse cara aqui, que esse cara vai dar peso para a peça. E a gente sempre conseguiu, né, fazer esse jogo. Então, vem dessa coisa do aprendizado e de se moldar, né? De tu não achar que tu é mais que o outro, né? Por mais que eu tenha 20 anos dentro do teatro, quem está começando agora pode ter um puta talento, entendeu? Então, eu não posso ser arrogante e dizer assim, não, cara, fica na tua que eu vou fazer a minha. Não, a gente tem que fazer a troca de experiência aqui. E eu posso pegar outra pessoa tá por acaso no teatro e não vai continuar. Mas ele está vivendo aquele momento e eu vou compartilhar com ele também o conhecimento que eu tenho, o pouco que eu tenho, para que a gente possa se moldar juntos, entendeu? Eu sempre acreditei nessa coisa de compartilhar, né? Dentro do teatro, isso é outra coisa que a gente precisa compartilhar sempre, porque a gente não faz teatro sozinho, né? Então é isso, assim, achar um momento de transformar tudo num homogêneo nessa coisa heterogênea, muito louca, né? De pessoas muito diferentes, de idades diferentes, de talentos diferentes.
Eu acho que a arte, ela tem esse poder transformador, né? E a gente, com a nossa companhia, a gente sempre buscou trabalhar para a criança e voltado para a criança de comunidade, né? E a gente vê a transformação dessas crianças quando a gente faz um trabalho, né? A pandemia, ela tem esse lado interessante para que as produções artísticas ganhem mais força, digamos assim, né? Através dos streamings, das plataformas, mas, ao mesmo tempo, ela gerou uma barreira, né? Desses que eu estou falando que são mais carentes, né? Que não têm acesso a essa tecnologia, principalmente da internet, né? Então, a gente tem essa balança aí que é meio injusta. Mas eu acredito que é isso, assim, ela transforma as pessoas para melhor, principalmente as crianças que vivem em situação de desigualdade, né? Que muitas vezes sofrem com a família muito... É o pai bêbado, a mãe que, sei lá, se droga, essas coisas assim, né? Então é um pouco de alento para isso que acontece, né? Eu acredito nisso.